Já fiz um vídeo com esse título, mas eu não tenho criatividade. Meu objetivo no final desse vídeo é que você melhore pelo menos uma coisa na sua busca por empregos em tecnologia. Nos últimos 3 meses, eu e minha equipe, a gente passou muito tempo em cima de processos seletivos, mais especificamente, tentando entender o que falta para a maioria dos devs entrar nas empresas, onde que eles estão errando, o que eles podem melhorar. A gente olhou pelo lado dos devs, pelo lado dos recrutadores e pelo lado dos empresários. Conversei com esses 3 tipos de pessoa para tentar entender o que estava acontecendo aqui. Baseado nisso, a gente identificou vários pontos que os desenvolvedores podem melhorar para conseguir empregos melhores. Vários pontos que as pessoas pecam no geral. Cada caso é um caso, certo? Mas os erros se repetem muito. Nesse vídeo, eu quero tentar te ajudar a corrigir o seu principal erro no momento de buscar por um emprego melhor. A gente vai ver alguns diferentes casos. A gente vai ver do júnior que não consegue entrar no mercado de trabalho, do pleno que não consegue evoluir e conseguir uma oportunidade sênior, e eu vou pontuar aqui todas as etapas, o que acontece do momento que você pensa, quero mudar de emprego, até a offer, e tentar apontar vários lugares que eu vejo desenvolvedores errando, para que você pare de errar e comece a acertar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um processo seletivo tem geralmente mais ou menos 6 etapas, depende da empresa, depende do processo seletivo. A gente vai falar dos erros que a pessoa comete em cada uma dessas etapas. A primeira etapa é mandar currículo, certo? Você vai mapear as empresas e mandar os currículos. As etapas não geralmente acontecem nessa ordem, tá? Cada empresa vai ter o seu processo seletivo um pouquinho diferente, mas é geralmente nessa estrutura. Passando da etapa do currículo, que o seu currículo foi vetado, a gente vai ter uma entrevista com RH ou uma entrevista de fit cultural. Depois disso, é comum que a gente tenha uma entrevista mais técnica. Vamos colocar aqui entrevista técnica 1, onde vai ser discutido na sua experiência, você vai falar dos projetos que você trabalhou, vão ter algumas perguntas ali para tentar validar se você seria um profissional adequado para a vaga que você está aplicando. Geralmente a gente tem um desafio lead code ou take home, tá? Geralmente é um ou outro, então você vai ter um desafio de estrutura de dados e algoritmos, ou então um desafio de take home, né? Levar um desafio para casa e resolver, ou às vezes um misto desses. Às vezes você tem um desafio customizado da empresa que você vai resolver ao vivo num pair programming. Depois dessa entrevista, isso aqui é geralmente só acima de pleno, tá? Essa etapa aqui, que é a etapa de System Design. Para estagiário, júnior e até pleno não é comum. Acima de pleno, sênior começa a esbarrar nessa entrevista, eu acho que quase sempre, tá? Mas a minha experiência é muito enviesada pelo que tá fora do Brasil. No Brasil eu não sei o quão comum é isso daqui ainda. E no final, a 6ª etapa, entrevista com o manager, CTO, CEO, depende do tamanho da empresa, e geralmente aqui tá na cara do gol. Geralmente aqui vem a offer. Então vamos lá, né? Dessas etapas a gente vai tentar identificar os erros aqui. O primeiro, grande erro, grandíssimo erro, o erro que a maioria dos júniors não consegue, a barreira que a maioria dos júniors não consegue passar, é aqui. Você manda o currículo para muitas empresas, você não recebe respostas ou recebe respostas negativas. Tem 3 erros aqui bastante comuns que dá para enxergar de longe dependendo da pessoa. O primeiro erro, ele é muito básico, mas é importante a gente falar sobre esses números, porque eu não sei se as pessoas têm quanto que as pessoas esperam as respostas, tá? Às vezes a sua busca, ela tá muito nichada, ela tá muito pequena, você não tá enviando currículos o suficiente. Na média, tá? Nas últimas vezes que eu mudei de emprego, eu enviei mais ou menos 1000 currículos por emprego, para 1000 empresas. Claro, no meu caso eu podia enviar para diversos países diferentes, mas pro seu caso eu imagino que seja interessante você enviar pelo menos para diversas cidades diferentes, né? Você tem que aprender ali a usar as ferramentas de busca e buscar, vou buscar de repente remoto São Paulo, mesmo não morando em São Paulo, buscar remoto BH, mesmo não morando em BH, ao invés de buscar remoto pro Brasil, sabe? Você tem que enviar uma montoeira de currículo. O que eu fiz? Numa das empresas que eu era mais infeliz, uma das empresas que tinha mais reuniões inúteis. Eu não quero dar essa dica porque eu não quero incentivar as pessoas, né? Mas vamos lá. Durante meu tempo inútil, eu enviava muito currículo. Quando tinha umas reuniões que eu não tinha que participar muito ativamente, né? Umas reuniões meio sem sentido, cara, passava a reunião inteira enviando currículo. Pronto, falei, tô leve. Mass apply. Se você não enviou pelo menos 300 currículos, você não pode reclamar que não tá sendo chamado para entrevista. Mínimo do mínimo é 300. Provavelmente não é isso. Você que é júnior meio desesperado, tá enviando muito currículo. Eu sei que você tá. Você enviou para todas as empresas que apareceram e não consegue nem mais achar a empresa. Seu caso pode ser o segundo caso, que é o currículo ruim. A maioria dos currículos que eu vi, de pessoas que têm dificuldade para esbarrar numa entrevista, é um currículo ruim. Na verdade, não ruim, tá? Vamos falar o seguinte. É um currículo ok, mas no mercado de hoje, ok não basta. Ele tem que ser bom. Das pessoas que me procuraram, que falaram, enviei meu currículo 300 vezes, eu não tive resultados muito positivos. Eu nunca vi um currículo excelente. Eu já vi currículos ok, eu já vi vários currículos bem ruins. Mas excelente, eu nunca vi um currículo que enviou para 300 empresas e não conseguiu uma resposta. Às vezes a pessoa acha que o currículo é bom, mas não é. Então eu vou pontuar os principais erros que eu visualizei nos currículos das pessoas que eu avaliei. Erro 1, principal erro. Erro extremamente gritante. Acontece o tempo todo com todo mundo. Descrição das atividades é muito genérica. O que é uma descrição muito genérica? O tempo todo eu leio as palavras
Manutenção de sistemas. Fiz telas. Corrigir bugs. Isso daqui são descrições genéricas que não querem dizer absolutamente nada, é o mínimo do mínimo que eu espero que você faça quando você trabalha como desenvolvedor. Quando o recrutador olha pra isso, né, não passa nada de valor. Eu sei que, né, é pra estar subentendido que você, de repente, pô, foi um desenvolvedor ali que trabalhou ativamente no sistema, que agregou valor e tal, mas não tá demonstrado isso no currículo. O que você vai fazer então pra corrigir esse erro? Você vai abrir o chat GPT, tá? Você vai fazer duas pesquisas. Você vai pesquisar pelo método star e você vai pesquisar pelo método XYZ do Google. Aí você vai escolher uma dessas duas, a que soa mais adequada. Eu gosto mais do XYZ do Google, tá? Acho mais legal e menos prolixo. Escolheu um desses métodos, você vai reescrever todas as suas experiências que estão mal descritas com o método XYZ ou com o método star, e você vai começar a metrificar tudo. Manutenção de sistemas vai virar: melhorei a performance de endpoints de FastAPI em 50%, reduzindo o tempo de loading no client de 4 segundos para 2 segundos, certo? Corrigir bugs depois vai virar: corrigir um erro crítico que estava impedindo os usuários de fazer login, que estava deixando, sei lá, o nosso sistema com X% menos de availability. O erro 2 é muito parecido com esse erro, tá? É uma continuação desse erro. É a redação. Você pega ali a sua descrição do seu emprego, né? Você vai ter aqui, emprego X. Aí você vai ter uma redaçãozinha, né? Nesse emprego, eu trabalhei como desenvolvedor júnior e fui responsável. Cara, isso aqui não quer me dizer nada, tá? O que você vai fazer? Esquece essa redaçãozinha aqui. Você vai fazer tudo bullet points, tá? Pega o emprego e bota aqui, ó. 1, 2, 3 bullet points. Nesse primeiro bullet point, você vai pegar essa frase daqui, ó. Esquece a redaçãozinha. Todo mundo sabe. Já vai estar escrito aqui, ó. Vai estar escrito aqui. Emprego X. Dev Júnior. Na verdade, não é nem assim que vai estar, né? Vai estar Dev Júnior na empresa Galego. Aí você vai colocar o textinho ali, ó. Melhorei a performance do FastAPI. Vai colocar assim, umas 4 coisas no emprego aqui, ó. Otimizei telas em React e reduzi o número de, sei lá, número de frames, número de re-renders, número de calls, número de chamada, tempo de resposta, qualquer coisa. De X pra X menos 50%. E aí você vai escrever 3, 4 bullet points, não precisa de redação, todo mundo sabe que você foi Dev Júnior nessa empresa, todo mundo sabe que você fez manutenção de sistemas. E você vai sempre citar as tecnologias, tá? Muito importante. Vai estar escrito aqui, palavra React. Eu preciso conseguir dar um Ctrl F no seu currículo e achar React, eu preciso dar um Ctrl F e achar FastAPI. Como estava escrito React FastAPI no seu currículo em algum lugar dele, né? Pode ser aqui embaixo, a gente pode ter também Tech Stack, né? Nessa descrição eu vou estar aqui, ó. JavaScript. Se tem React no currículo, é obrigatório estar escrito JavaScript também. O recrutador não tem obrigação de saber que React é um framework de JavaScript. Se tem FastAPI no seu currículo, é obrigado estar escrito Python pelo menos 2 vezes no currículo também. Esses são os principais erros de currículo. Se você tá gostando dessas dicas até agora, a gente já vai continuar com o vídeo, tá? A gente vai continuar com várias outras dicas. Eu quero realmente melhorar o seu processo de busca de emprego. Mas se você quer mais disso, mais horas de eu explicando esse tipo de conteúdo, eu, minha equipe e vários convidados desenvolvemos um curso que é o Roadmap, né? Pra você mandar bem em processos seletivos. Fica tranquilo, já vou voltar pro vídeo, já vou te agregar valor de graça, tá? Eu falei aqui, né, pô, como é que eu vou encontrar 1000 vagas pra enviar o meu currículo pra minha empresa diferentes? A gente vai te mostrar isso, a gente vai te mostrar ferramentas pra encontrar vagas, a gente vai te ajudar a mapear as vagas que fazem sentido pra sua stack, te mostrar algumas ferramentas, né? Lógico, a melhor delas é o LinkedIn, por isso a gente tem um módulo específico de LinkedIn pra você fazer um LinkedIn bom, que de fato atrai recrutadores. A gente vai mostrar como os recrutadores usam o LinkedIn pra te encontrar. Tem um módulo gigantesco de currículo e também currículo pra gringa, tá? Os modelos são muito parecidos, mas a gente tem uma aula específica de currículo pra gringa também. A gente tem formatos, a gente tem templates, a gente tem exemplos de análise de currículo. E lógico, né? A gente tem também um módulozinho de entrevistas de emprego, que eu tento te ajudar a se preparar para entrevistas e mandar bem em entrevistas. Se você, né, tá em busca do seu próximo emprego, tá em busca da sua próxima oportunidade na área de tecnologia, você vai clicar no link na descrição, que vai ter um descontinho para você. E eu vou tentar, né, te explicar, assim como eu tô explicando no vídeo agora, caminho das pedras para te ajudar no processo de encontrar o seu próximo emprego. Tem mais um erro relativo ao currículo, tá? Mais um erro. Currículo inadequado para vaga. Esse é um erro que pode significar duas coisas, tá? Ou você está aplicando para vagas muito diferentes e você não tem um currículo guiado para aquela vaga, né? Por exemplo, se eu estiver aplicando para uma vaga de front-end e para uma vaga de back-end, né? Supondo que eu domine aqui o meu Node.js, domine aqui o Python, domine também o React, o currículo que eu vou enviar para uma vaga de front-end precisa ter as experiências de front-end mais ressaltadas, mais salientadas no currículo, e o currículo de back-end o inverso. Desse modo, a gente costuma recomendar que cada pessoa tenha, dependendo da quantidade de vagas diferentes que você está aplicando, 2, talvez 3 currículos, tá? Mais do que isso eu acho exagero, mas geralmente 2 currículos é legal se você estiver aplicando para vagas muito diferentes, com stacks muito diferentes. Mas o currículo inadequado para vaga também pode significar que o seu currículo simplesmente não tem experiência o suficiente. Isso aqui acontece muito para júnior, porque às vezes quando você é júnior você tem só ali na sua experiência, por exemplo, só uma faculdade listada, ou só um bootcamp listado. Então o que você vai fazer, né? Na parte do seu currículo que tiver faculdade, você vai listar aqui alguns projetos que você fez
fez na faculdade, projeto A, projeto B, projeto C. Se conseguir links, é melhor. Você vai listar coisas que você participou, de repente, iniciação científica, algo nesse sentido, você pode trazer aqui o seu TCC, ou então também é legal, né, você ter aqui um GitHub e listar alguns projetos pessoais. Se você fez freela, tentar trazer um pouco desse portfólio, vai deixar o seu currículo mais adequado para a vaga. Quando você é mais júnior, geralmente falta esse detalhamento aqui de projetos reais, ou porque a pessoa não tem projetos reais, então isso é uma chamada para você fazer um projetinho no GitHub, qualquer coisa, tá? A pessoa fala, mas me falaram na internet que o Pokédex era muito genérico sei lá, copiar a tela da Netflix, do Nubank, ninguém liga mais pra isso porque todo mundo faz. Gente, sério, 90% dos currículos não tem nada. Não tem nada que eu olhe e demonstra que a pessoa já escreveu uma linha de código na vida. Se o seu currículo tiver um Pokédex, ele tá na frente de muita gente, tá? Então eu prefiro que você faça qualquer projeto do que você não faça nada e fique paralisado pela quantidade de coisas que estão falando online. Pra sênior, o currículo inadequado é um pouco diferente, tá? Pra quem tá ali pleno pra sênior, geralmente não é isso daqui que falta, tá? Geralmente vai faltar um detalhamento mais específico de stack. Quem tá no pleno, tá tentando ir pra sênior e não consegue, às vezes falta profundidade, né? O que seria profundidade? Pô, de repente eu implementei do zero um sistema de end-to-end tests na nossa aplicação. Eu implementei observabilidade aqui e isso causou a gente a reduzir XYZ número de bugs. Eu criei esse projeto aqui do zero. Faltam tarefas de alta complexidade bem descritas no currículo. Às vezes, você já fez essas tarefas, mas você não descreveu elas de uma maneira que ressalte as reais qualidades do que você fez, né? O que tem muito valor aqui, né? O que eu tô querendo dizer por essa profundidade? Melhorias de performance, muito bom. Melhorias de observabilidade. Você tem que conseguir metrificar essas coisas, tá? Pô, antes a gente não tinha nada, aí a gente conseguiu ver no Sentry, porque eu implementei sei lá o quê, que a gente tinha 300 bugs e a gente conseguiu, através da minha observabilidade aqui, reduzir o número de bugs, de erros, de sei lá o quê, de 300 para 150. Legal. Metrificou bem, mostrou o impacto real ali. Performance, a gente reduziu o tempo de loading de alguma coisa através de uma técnica aqui que eu utilizei de indexação no banco de dados, ou de async await, ou de paralelismo, ou de qualquer coisa desse tipo. Async, tá? Código assíncrono pro Summit Background. Coisas que tangem System Design. Pô, implementei aqui um sisteminha de filas para processamento de imagem. Implementei aqui, sei lá, um worker threads, um negocinho assim um pouquinho mais profundo, sabe? Isso aqui, estar listado num currículo que busca uma vaga sênior é muito valioso. Agora, a gente matou isso aqui, né? Demos dica aqui de mandar currículos, vamos pra entrevista de RH e fit cultural. Trazendo aqui, né, polêmicazinha, você deve ter visto esse caso aqui, o nome de alguém que tava procurando uma vaga de júnior e errou aqui o nome da empresa, né? Errou ali a ordem da sigla. Era IXC, virou ICX. E aí outra pessoa falou, você não escreveu nem o nome da empresa certo. Pra além dessa polêmica, né, de quem tá certo e quem tá errado, isso aqui evidencia o principal erro na entrevista do RH, na entrevista do fit cultural. Que esse erro aqui a gente pode resumir, tá aí, cara, muito, muito comum. Não saber onde você tá pisando. Cara, fica muito transparente pra pessoa que tá entrevistando que você não faz a menor ideia do que a empresa de fato faz e pega mal. Eu sei. O seu objetivo com a entrevista de emprego é conseguir dinheiro. Você não tá nem aí pra onde você tá indo. Ok, legal. Mas vira um pouco o script, tá? Para de pensar com a mentalidade de alguém que quer emprego e começa a pensar com a mentalidade de uma empresa que quer dinheiro. Você é uma nota de $100 gigante na tela da empresa, tá? É isso que a empresa tá enxergando quando ela tá olhando pra você. Alguém que vai me gerar mais dinheiro. A pessoa que vai gerar mais dinheiro é a pessoa que apresenta um pouco de proatividade, apresenta um pouco de cuidado, apresenta interesse. Eu acho que não é controverso eu falar que alguém que não liga, não dá a mínima, faz o mínimo possível, não tá nem aí, gera menos dinheiro que alguém que apresenta essas qualidades, né? Podemos concordar nisso daqui? Se a gente concordou nisso daqui, então a empresa vai filtrar por isso, e pra você demonstrar isso daqui, você tem que demonstrar algum tipo de interesse na empresa. Você tem que, assim, ó, não é estudar a empresa de cada rabo, cabo a rabo, mas é antes da entrevista com a RH, eu quero que você passe 5 a 15 minutos no site da empresa, nos sites da empresa, vendo a postagem no LinkedIn, lendo de repente algo sobre a empresa. E eu quero que você consiga me descrever, não em mínimos detalhes, mas assim, ó, o que a empresa faz, quem é o cliente, de onde vem o dinheiro. É o mínimo do mínimo que eu espero que você consiga responder. No final da entrevista do RH, vai ter a fatídica pergunta. Você tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta a mais? Algo que eu poderia esclarecer, né? A pessoa do RH vai te fazer essa pergunta. Nesse momento, durante o seu estudo ali de 5 a 15 minutinhos da empresa, eu quero que você prepare duas perguntinhas específicas. Por quê? Muito comum, você vai ter perguntas do tipo assim, quantos devs tem na empresa, né? Uma pergunta normal, uma pergunta que, pô, muita gente faz, não tem nada de errado com essa pergunta, mas essa pergunta não me demonstra que você tá interessado na empresa. Você vai ter preparado previamente duas perguntas que vão demonstrar que você sabe onde você tá pisando. É só isso que eu quero, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que você tá numa empresa que faz, sei lá, software de verificação facial. Você pode perguntar, pô, vi aqui que vocês fazem verificação facial, tal, vocês providenciam esse serviço para bancos, por exemplo. Vocês têm notado
alguma dificuldade com relação ao avanço das IAs, né? Que a IA tá muito boa, de repente a IA pode estar burlando o seu sistema de verificação facial, né? Através de vídeos gerados por IA. A empresa está tomando medidas nesse sentido? Tem algum impacto que isso vai ter na empresa? Pergunta legal. Pode ser uma pergunta meio besta? Talvez seja uma pergunta meio besta, mas provou que você, assim, sabe onde você tá pisando, né? Sei lá, uma empresa que lida com criptomoeda. Você pode fazer uma pergunta tipo, existe alguma preocupação em quanto que vocês dependem da solvência ou insolvência das stablecoins como o SDC ou o SDT, né? Existe alguma preocupação com relação à insolvência disso daqui? Ou quão dependente a gente tá disso daqui, né? Quanto que a gente usa essas redes? Enfim, não sei. Tô chutando perguntas. É pra você olhar o que a empresa faz e, cara, fazer uma pergunta específica ali, né? Se você conseguir fazer uma pergunta específica linkando com tecnologia ainda, melhor. Mas isso daqui, essa pergunta do RH, é a pergunta que você vai demonstrar interesse. Ponto. É isso. Na próxima, na sua primeira entrevista técnica. Eu cometi esse erro muitas vezes, tá? Eu aqui, ó, sou culpado, tô me assumindo culpado desse erro. Na entrevista técnica, o que vai ser perguntado pra você? Vão ter 2 linhas de perguntas aqui. Perguntas sobre a sua stack e a sua tecnologia. Eu espero que você saiba responder, tá? Mas se não souber, vale também um estudo, vale ali um questionáriozinho com ChatGPT pra ir treinando algumas perguntas. Às vezes tem perguntas meio genéricas, meio de faculdade assim, que é legal você saber responder. Mas mais importante do que isso, perguntas sobre a sua experiência. É nisso que eu quero focar. Vão ter perguntas que são sempre repetidas, tá? Perguntas que sempre. Que é tipo assim, vão pegar algo do seu currículo e vão perguntar, como é que você fez isso aqui? Como é que você fez aquilo lá? Por exemplo, qual desafio grande você resolveu em termos de tecnologia? Né? Qual o projeto mais impressionante que você fez? Vão te perguntar sobre alguma vez que você resolveu conflitos, né? Como que você fez a resolução de conflitos ali. Enfim, coisas nesse sentido. Essas perguntas acontecem o tempo todo. Eu vou te falar um negócio que é o erro que eu cometi e o erro que muitas pessoas cometem é não pensar previamente nas respostas para essas perguntas que vão estar presentes. Pô, galego, como assim pensar numa resposta? Você fez aquela coisa, você sabe o que você fez, não sabe? Cara, mais ou menos. Deixa eu te contar uma historinha, tá? Em 2022, eu fiz um sistema distribuído usando Node.js, CDK da AWS e um monte de coisa super complexa para lidar com processamento de dados. Em 2025, acredito, acho que foi nesse ano mesmo, eu fui questionado sobre isso por um founder ex-Google. Agora eu te pergunto, tá? Essa era uma entrevista para uma empresa super impressionante do Vale do Silício, que pagava um salário bem grande, uma startup. Eu tava falando com um CEO que era ex-Google, outro CTO também que era, ele tinha de outro cargo importante, não lembro qual era a empresa, sobre algo que eu tinha feito 3 anos atrás. Eu tentando me lembrar exatamente dos mínimos detalhes de como eu implementei esse sistema distribuído usando Node.js e CDK e tentando me lembrar como é que o Lambda conectava para fazer a autenticação e como que a gente fazia o permissionamento de usuários e como que a gente garantia sei lá o que. Cara, eu tava nervoso. Qual a chance de eu conseguir me lembrar exatamente? E foi difícil, eu não consegui explicar direito, eu gaguejei, eu dei uma explicação toda porca, não saiu direito. O que eu deveria ter feito, né? Esse foi um dos sistemas mais impressionantes que eu já fiz, um dos sistemas mais proeminentes no meu currículo. Eu devia ter me relembrado disso daqui, cara, 3 minutinhos, 4 minutinhos, escrever num papel, escrever em algum lugar pra eu me relembrar disso, pra eu ter fresco na memória, pra quando eu ser questionado, eu não ficar gaguejando, eu não me perder, eu não ficar tentando pensar e não conseguir. As respostas pra essas perguntas aqui, você não precisa decorar um script, tá? Não é isso que eu quero que você faça. Mas eu quero que você tenha elas na ponta da língua. Às vezes você vai ser questionado por experiências que você teve lá atrás, no meio da entrevista você vai estar nervoso, vai ter um componente de nervosismo, e vai ser difícil se lembrar de coisa que você fez 4 anos atrás, né? Você vai tentar se lembrar, pô, como mesmo que eu resolvi aquele BO da ORM tentando acessar ou fazer o join lá no post. Cara, você não vai se lembrar dos específicos. Toma um tempinho, não é muito tempo, 3, 5 minutinhos, anota os pontos principais, refresca isso na sua memória, pra na entrevista você mandar bem, você conseguir responder adequadamente. Também ainda tem as perguntas técnicas que não são sobre a empresa, aí é só um refrescar ali na memória, né? Pô, quando mesmo que usa SQL no SQL, quando que microserviços podem fazer sentido, essas perguntinhas técnicas genéricas. Podemos treinar isso com o ChatGPT também. Desafio de Leet Code ou Take Home. Vamos lá. Como é que você vai mandar bem? Bom, take home é um caso à parte, né? Você vai ter que fazer um software bom e conseguir explicar isso. Ok. Agora, como que você vai mandar bem no Leet Code? Leet Code é treino. Não é genialidade, não é nada de experiência, não é anos de expertise, não é ser sênior, júnior, pleno, não é nada além de treino. Leet Code é treino. Para você ir bem numa entrevista de Leet Code, você tem que treinar. O que você vai treinar? Você vai estudar os padrões. Quais são os padrões do Leet Code, né? Você vai ter diversos padrões. Você vai ter sliding window, você vai ter two-pointer. Abre o Leet Code, pergunta pro ChatGPT, sei lá, quais são os padrões do Leet Code e você vai estudar um padrão por um até você conseguir responder as perguntas desses padrões. Aí quando cair uma pergunta desse padrão, você responde e você manda bem. O que falta também, né? Não basta resolver os problemas, tem que se entender de Big O e saber comunicar bem Big O. Importantíssimo, né? Então esse aqui é o preparo pro sua entrevista de Leet Code. Você vai estudar ali, treinar, repetir.
e saber falar sobre Big O. Durante a entrevista, os erros comuns das pessoas são não fazer perguntas o suficiente para clarificar o problema, né, para entender, pô, quais são os exatos parâmetros desse problema, quais são as limitações, o que a gente quer aqui, quais são os edge cases, e não usar o entrevistador para ajudar. O entrevistador tá ali para te ajudar também, você pode usar ele para te ajudar. Esses são os erros que eu vejo as pessoas cometendo numa entrevista de Elite Code ou numa entrevista genérica, técnica, não precisa ser Elite Code, tá? Qualquer tipo de entrevista técnica, você comete o erro de não fazer perguntas o suficiente para clarificar o problema e não ter uma comunicação constante de como você tá resolvendo aquele problema. E, no mais, né, nos encaminhamos aqui para as últimas duas etapas. A de System Design, nota, é muito parecida com essa de Elite Code. Tipo, muito parecida mesmo. Não no sentido técnico, tá? É uma entrevista extremamente diferente da de Elite Code, mas os erros são os mesmos, são os exatos mesmos erros que você comete, né? É treino, é estudar os padrões. Cara, o que são os padrões de System Design, né? Você vai ter que aprender a montar o sisteminha ali, pô, o que é um padrão? Você vai aprender a utilizar fila, você vai aprender a utilizar worker threads, workers, na verdade, né? Você vai aprender sobre replicação, você vai aprender sobre sharding. Tipo, você tem que estudar esses padrões para conseguir aplicar esses padrões na entrevista. É uma ideia meio parecida. Big O realmente não cai, System Design não tem muito Big O. E aqui, fazer perguntas, né? Clarificar o problema, deixar o problema bem claro. Muito importante, tá? Levantar requisitos da aplicação, as pessoas falham muito nisso. E também usar o entrevistador para ajudar, né? Ter uma comunicação constante do que você tá fazendo. É muito parecido. Quando você chegar aqui, na entrevista com o manager e com o CTO, cara, aqui eu sinceramente não sei te ajudar. Aqui você tá com o pé na porta. É só você ser uma pessoa agradável de se trabalhar com. E a gente pode terminar aqui te dando as últimas dicas gerais, né? Que eu vejo as pessoas pecando. Cara, pelo amor de Deus, não inventa quando você não sabe. E deixa claro quando você não tem certeza, tá? Por quê? Existe uma diferença gritante em eu comunicar algo como se eu tivesse certeza e eu tá errado, e eu falar, olha, eu acho que é mais ou menos nesse caminho aqui baseado na minha experiência, né? Deixa eu te dar um exemplo justo aqui, tá? A pessoa vai te perguntar, por exemplo, existem diferentes tipos de load balancers? Tô dando um exemplo de pergunta meio genérica. Vamos supor que eu fale o seguinte, não, eu sei, sim, existem alguns diferentes tipos de load balancer, eles podem funcionar em camadas diferentes, né? Você vai ter um load balancer que funciona na aplicação e o outro não lembra exatamente. Aí a pessoa te pergunta, tá bom, então você me falou que existem diferentes tipos de load balancers, né? Em quais, nas camadas OSI, né, nas 7 camadas OSI, em quais camadas pode o load balancer estar e quais as diferenças entre esses diferentes load balancers em diferentes camadas? Supondo que eu não saiba da resposta, tá? É preferível que eu fale o seguinte, olha, eu não tô conseguindo me lembrar com certeza absoluta. Eu acho que a gente tem um load balancer no layer 7, na camada da aplicação. Eu acho que a gente tem um load balancer no layer 5. Você que tá ouvindo isso daqui, tá? É um erro. Não tem um load balancer no layer 5, tá? Isso que tá errado. Na camada de network. Camada de network não é a camada 5. Aí, né, o load balancer da aplicação, ele consegue ser um pouco mais... Eu acho que ele consegue ser um pouco mais granular, porque ele consegue olhar ali o path do HTTP, né? E aí eu consigo fazer um direcionamento mais granular dentro do mesmo data center. E esse layer de network aqui, eu consigo mandar para data centers diferentes, né? É um load balancer um pouco mais grosso. Ó, eu te dei uma resposta que é um achismo. Essa resposta não tá 100% correta, mas ela tá aproximadamente... Mas ela faz sentido. Ela tá aproximadamente correta. Não é uma resposta boa, mas eu expliquei mais que, tipo assim, eu deixei claro pra você que eu sei que existem diferentes tipos de load balancer, eu acertei que existe um na camada de aplicação, eu acertei que existe um na camada de network, eu acertei que o HTTP tá na camada de aplicação e que o load balancer da camada de aplicação consegue ter uma granularidade grande. Isso tudo tá correto. E eu demonstrei também pra você que eu tenho a soft skill que eu não tenho certeza do que eu tinha certeza, do que eu tava certo e o que eu não tava certo. Como eu não tinha certeza, isso deixa claro pra você que quando eu for executar algo na aplicação, na vida real, eu vou com certeza pesquisar tudo isso que eu falei. Porque eu deixei claro que, assim, eu tenho um conhecimento superficial de como essa coisa funciona, eu entendo mais ou menos, mas eu não sei se eu tenho certeza, então eu vou pesquisar. Se você me perguntar, diz aí pra mim como é que o load balancer funciona, e eu te cuspir essa resposta aqui, e ela estiver, por acaso, um pouco errada, ficou claro pra você que eu tenho muito mais confiança do que eu tenho habilidade, confiança indevida, e que eu vou fazer cagada com confiança na empresa, que eu vou derrubar o banco de dados de produção sem me certificar de que as minhas presunções estavam corretas, certo? Enfim, tudo isso pra falar. Não invente aquilo que você não sabe, deixa claro quando você não tem certeza. Essas foram as dicas pra tentar te ajudar a corrigir alguns dos erros que as pessoas cometem ao procurar por empregos melhores. Eu espero que você tenha aprendido algo, eu espero que eu tenha agregado algo pra você nesse vídeo. Se alguma dessas dicas te ajudar a pular de um emprego meio ruinzinho pra um emprego muito melhor, recomenda esse vídeo na sua empresa antiga pros seus amigos. E assim, se vocês gostarem muito desse estilo de vídeo aqui, tá? Eu posso de repente esmiuçar alguma dessas partes em conteúdos mais específicos, de repente conteúdos mais avançados, e a gente pode evoluir daqui, né? Eu tentei abranger as dicas mais genéricas que assim pegam quase todo mundo, tá?
quase todas as pessoas vão cometer algum desses erros em algum desses níveis, e eu queria de fato que todo mundo saísse desse vídeo com algum valor agregado. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários para eu tentar responder ou eu tentar evoluir isso daqui para mais um vídeo com mais dicas, né? Quero ajudar você a passar em processos seletivos melhores. E só lembrando aqui, temos o link para o curso na descrição se você tiver interesse em aprender muito mais sobre processos seletivos, sobre currículo, cover letter, enfim. Ainda estão saindo aulas novas, né? O link para o curso tá na descrição. Obrigadão, um beijão.